Olá, a nossa gratidão pela possibilidade de estarmos aqui nesse tempo, nesse webinar, onde nós queremos enfocar a nossa conversa em torno do Evangelho do Reino de Deus, uma teologia de missão. Você está com a gente nessa hora onde nós queremos ter essa conversa. Nós esperamos que você tenha tido acesso a alguns dos vídeos que nós temos circulado, vídeos que nos ajudam nessa caminhada em torno de apreciarmos uma teologia de missão dentro da perspectiva do que é o Evangelho do Reino. E a nossa grande alegria e privilégio é compartilhar isso com você hoje e colocar você a par um pouco dessa nossa caminhada, dessa nossa intenção de juntos mergulharmos nessa busca de uma teologia que tenha a marca do reino e de uma teologia que tenha a marca da missão. Nós percebemos a enorme importância disso no Brasil de hoje. A importância de termos uma teologia que possa ser fiel à nossa história, fiel às Escrituras e, ao mesmo tempo, uma teologia que saiba conversar com o nosso tempo, com a nossa realidade e com os desafios que estão diante de nós. Para sermos introduzidos nessa conversa, nós vamos observar, vamos acompanhar um vídeo que nos ajuda a discernir a trajetória na qual nós estamos mergulhando e estamos mergulhados. Veja o vídeo. Portanto, há o Evangelho e há outro Evangelho. Também o apóstolo Paulo disse: maldito seja, amaldiçoado seja quem pregar outro Evangelho. Mas existe uma outra maneira de compreender a distinção entre Evangelho e outro Evangelho. Porque ele ouviu as nossas ideias a respeito de Deus e de Jesus e do Evangelho e acreditou naquilo que dissemos para ele. Mas não é isso que é evangelizar. Inclusive, isso é pecado. Na sua definição mais elementar, teologia é o estudo de Deus. Theos, logos. Deus, razão, entendimento, compreensão, discernimento. Mas os teólogos dizem que Deus não é um objeto de estudo, Deus não pode ser um objeto de estudo. O pecado não está apenas no coração do ser humano, ele também está nas estruturas sociais. Praxis é diferente de prática. Cassiano Florestan diz que praxis é uma ação transformadora do mundo. A missão de Jesus foi a própria manifestação da presença e da realidade do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Venha para o reino de Deus. Sim, toda a realidade pertence a Deus. Jesus é Senhor sobre tudo, sobre todos. Mas nem tudo está em acordo com a sua vontade. Nem todas as dimensões da vida humana se submetem ao seu reinado, ao seu reino.
quantas pessoas no nosso país, quantas pessoas na nossa América Latina trabalham muito mais do que esses tais e tem quase nada. Nós precisamos repensar os nossos conceitos de justiça. A Bíblia nos oferece pistas: justiça retributiva, justiça distributiva. No próximo episódio, eu falo de outras duas dimensões da justiça: a justiça restauradora e a justiça reparadora. Porque justiça é um conceito que percorre todas as páginas da Bíblia Sagrada. E quem anda com Jesus busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, você já percebeu que a gente está diante de um verdadeiro banquete, não é? É um banquete que coloca diante de nós uma trajetória bíblica, teológica, que nos oferece tanta coisa importante e significativa. Eu queria dizer duas coisas. Uma, que esse banquete, ele segue um roteiro não teórico, mas um roteiro de obediência àquilo que nós entendemos seja o Evangelho do Reino de Deus, abordando temas que são centrais para a nossa caminhada, para a vida da igreja em missão. Então, esse banquete tem um roteiro. Hoje, nesse webinar, nós vamos olhar de uma forma especial para algumas para alguns pratos desse banquete, né? Nós vamos falar sobre teologia, o jeito de fazer teologia. Nós vamos falar sobre o vídeo do Reino de Deus. Nós vamos falar sobre o tema da libertação, a cidade luz como a cidade, né, dessa comunidade de fé, né? E logo depois de termos esse tempo aqui, dessa nossa conversa, nós vamos já disponibilizar o próximo vídeo, né? E o próximo vídeo fala sobre missão. Então, seja bem-vindo a esse roteiro. Essa conversa de hoje é para engajar você e a engajar os nossos painelistas nesse pedaço da caminhada que nos coloca diante dessa teologia, e com a ênfase nesses temas, como eu ressaltei aqui: Reino de Deus, libertação, cidade e luz. A segunda coisa que eu queria dizer é que isso faz parte de um projeto coletivo. O Ed, como você viu, ele fez essa enorme tarefa, não é, de gravar esses vídeos, e junto com cada um desses vídeos, nós temos também um livro de exercício, um workbook, que pode ajudar você a mergulhar nesses assuntos, a olhar uma bibliografia e, no final de cada exercício, uma série de perguntas que podem ajudar você a refletir sobre esse tema. Então, nós embarcamos nesse projeto com esse objetivo, com essa oração, com esse esforço de trazermos à tona, colocarmos diante de nós, de colocar à mesa nesse banquete de uma teologia que a gente afirma ser fiel à nossa escuta bíblica, fiel à nossa tradição evangélica e fiel ao nosso contexto. Então, ao convidarmos você para essa conversa, para escutar esses vídeos, para mergulhar no livro de exercício, no workbook, nós estamos convidando você para essa trajetória, para essa jornada. E para nos acompanhar na jornada de hoje, nada melhor do que esse painel que a gente tem diante de nós. E esse painel, ele quer, de fato, refletir aquilo que é a intencionalidade desse projeto, a intencionalidade dessa busca de conversarmos sobre uma teologia de missão a partir da perspectiva do reino. O painel reflete isso. Por isso que a Zazá está aqui, né? Desculpe, a senhora Elisete Lima, né? Ela é a Zazá, não é? É por isso que a Ali está aí,
que é a Maria Alejandra. Por isso que o Carlinhos está aí, Carlos Veiga. O que eles representam? Quem eles são? Muitos deles são, alguns deles já são conhecidos nossos, não é? Mas se você olha para a Zazá, né? A Zazá é uma baiana, que vive hoje na Espanha, que já viveu na Tunísia. A Zazá tem uma caminhada missionária. A Zazá é formada em teologia, em psicologia, mas a sua vida missionária, né, a sua vida, de alguma forma, é uma vida que tenta gestar, né, Zazá, refletir sobre esses temas, porque eles são temas de vida, né? Então, muito bem-vinda, Zazá, com a tua história, né? O Carlinhos, bom, o Carlinhos, eu quase ia dizer, Carlinhos, não esquece de trazer o teu violão, né? O Carlinhos é um pastor, mas o Carlinhos é também um andarilho, né? Como a Zazá. A Zazá diz que ela é uma andarilha, né, Zazá? Mas o Carlinhos também é. E o Carlinhos é um artista, é um teólogo, é um pastor, né? Carlinhos tem uma história com a Mocidade para Cristo, com a Fraternidade Teológica, com a Igreja Presbiteriana, e ele é um compositor, ele é um cantor, ele coloca teologia, ele faz teologia como arte. Obrigado, Carlinhos, que você está aí. E a Ale, né, a Maria Alejandra, eu conhecia a Maria Alejandra quando ela vivia na Costa Rica. A gente esteve junto várias vezes na época como Visão Mundial. Hoje, a Maria Alejandra está no Equador, né? Mas ela, a partir do Equador, ela trabalha com Tearfund. Eu vou até olhar para não errar aqui o título dela, né? Que ela é responsável por teologia e parcerias estratégicas na Tearfund. Tearfund é uma organização não governamental, evangélica, a nível global. E a Ale, enquanto ela está vivendo, né, com a família dela, com os filhos, o esposo, no Equador, ela tem uma responsabilidade global. Então, assim, é um monte de andarilho que a gente tem hoje, e andarilhas que a gente tem hoje aqui, né? A Ale é formada em sociologia, ela é formada Ixi, eu estou olhando aqui o que ela tem tudo, né? Mas teologia, sociologia, né? Então, esse painel foi composto para que a gente pudesse ter uma conversa entre nós, à luz dos vídeos, à luz daquilo que nós vimos nos vídeos, mas mais do que isso, à luz daquilo que vocês têm vivido e daquilo que vocês trazem no coração nesse período tão tenso e nesse período tão difícil no qual nós vivemos. Tão diferente, não é? Dependendo do lugar onde nós estamos, mas também tão similar nas suas dores, nas suas angústias, né? Nós vamos ter essa conversa, onde nós queremos também escutar a você. Se você participa com a gente, quer mandar a sua pergunta, nós temos alguém que vai ouvir, vai receber a sua pergunta, transmitir ela para que a gente possa estar sintonizado. E nesse primeiro bloco, dando as boas-vindas de novo, né, a Ale, ao Carlinhos e a Zazá, né, nós queremos... a minha pergunta para vocês é o que vocês viram nesses vídeos, né? O que é que vocês gostariam de retornar para essa hora como ressonância, né? Como alguma coisa que vocês disseram, olha, eu vi esses vídeos e, para mim, isso me chamou a atenção, isso que eu gostaria de ver, de saber, de escutar. Então, a gente pode começar com você, Ale. Você está aí claro, com a gente? Muito obrigada, Valdir, e muita boa noite para vocês. Para mim, é tarde, eu tenho que me desculpar pelo meu perfeito portunhol. Espero que possam compreender um pouco. Me sinto muito feliz e privilegiada de ter meus panelistas e de ficar com vocês. Eu gostei muito dos vídeos. Eu acho que teríamos muitos dias para falar de muitas coisas que eu achei muito importantes neles, mas eu quisera falar de um ponto que me parece muito importante e que não falamos muito seguido.
primeiro, o momento destes vídeos. Falar de teologia agora é muito importante no contexto em que estamos agora, no contexto do Brasil. Brasil é um dos países na América Latina onde a igreja evangélica está crescendo muito. Então, às vezes, podemos pensar que se a igreja cresce, as coisas, o reino está chegando e Deus está sendo predicado. Mas, quando vemos a realidade, eu acho que na América Latina temos que perguntar-nos que igrejas, qual teologia e qual Deus dessas teologias e dessa fé está realmente crescendo. Então, é muito importante ali de perguntar qual teologia e de reconhecer, em verdade, que não temos somente uma teologia, mas que há muitas teologias. Teologia é algo plural. E, para ser muito honesta, essa realização, alguns anos atrás, para mim foi muito forte, porque eu pensava que somente havia uma teologia, uma maneira de compreender a Bíblia, uma hermenêutica, uma interpretação, mas quando comecei a dar-me conta que há muitas interpretações que não favorecem a vida, que não defendem a vida, que não defendem a justiça, que não falam do reino, são teologias que têm que ser questionadas. E então têm que ser também questionadas à luz dos princípios bíblicos e procurar, então, ler, aproximar a Bíblia desde outros olhos. Eu acho que aprendi isso nas formas fortes, muito duras, mas também das formas muito ternas, porque Deus também é um Deus terno. Então, como uma mulher latino-americana, ler alguns textos onde a mulher não é sequer contada, tomada em conta como a multiplicação de panes e peces, 5.000 homens, mais mulheres, mais ninhos. Onde estão as mulheres? Por que somos em segunda categoria? Muitas dessas perguntas eu acho que nem sequer eu fazia a mim, porque nunca tive a oportunidade, mas eram perguntas válidas. Então, ler os textos bíblicos da perspectiva da mulher, para mim foi como descobrir outra faceta de Deus. Ou ler os textos bíblicos e a fazer teologia desde um continente que foi colonizado por muitos siglos, onde meus irmãos, minha população foi tomada como sem alma, outra vez, segunda categoria. Realizar que a teologia e as narrativas bíblicas haviam sido utilizadas para oprimir foi muito doloroso, mas me deu também esperança de que há outras possibilidades, outra visão de Deus, do Deus terno, do Deus de justiça, o Deus da vida. Foi maravilhoso. E a primeira vez que eu comecei a dar-me conta que isso não é o que o René fala no vídeo, o que eu lia em livros de teologia, mas na vida real, foi quando trabalhava com grupos de campesinos em Costa Rica. Falávamos da Bíblia, mas eu preparava meu roteiro, minha classe de Bíblia e teologia com campesinos, mas eles tinham outras leituras. Eu não lia a parábola da semilha da mesma maneira que eu, porque eu não cresci nesse mesmo contexto, eu não cresci com as vinhas, com a semilha, com os árvores, eu não cresci com os ciclos das chuvas, a terra. Para mim será outro mundo. Eu não posso ler a Bíblia nessa perspectiva. Eles podiam ler dessa perspectiva e eu aprendi com eles, porque para eles tinha tudo sentido. Eles descobriam a Deus de umas maneiras que eu não podia. Eu precisava aprender com eles. E a outra experiência que para mim está sempre cerca de meu coração é ler a Bíblia com meus filhos. Valdir mencionou, eu vivo, claro que vivo com meus filhos, eles têm 6, 8 anos, mas ler a Bíblia com eles, para mim, ha sido uma maneira de descobrir a vida e descobrir a Deus de maneiras que eu não pensava. Ler textos tão sencillos que os grandes teólogos escrevem livros de muitas centos de páginas,
mas ler com eles me ajudou também a fazer outro tipo de perguntas ao texto. Ler, por exemplo, os jornaleiros e perguntar, mamá, por que eles não trabalhavam? Eles não trabalhavam porque nadie contrata eles, porque nadie dá trabalho a eles e eles estão aí. Então, eu acho que o lugar hermenêutico é muito importante e muito contencioso nestes tempos. Dar-nos conta de qual é o lugar que nós temos quando aproximamos a Bíblia e com muita humildade reconhecer que nossa leitura é somente uma leitura, porque há outras leituras que podem ajudar-nos a conhecer o que o Ed René diz. Nunca vamos poder entender todo de Deus, somente entendemos a revelação de Ele mesmo. Então, sempre vamos ter algo mais que entender. Por isso, uma das frases do Ed René que eu quisera resgatar é a frase que diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. É muito, muito verdade. Vamos fazer teologia somente na maneira onde nós ficamos, na perspectiva dos colonizadores, ou na perspectiva dos campesinos, ou na perspectiva da mulher latino-americana, ou da perspectiva das crianças. Sempre ter isso presente, especialmente quando há tantas perspectivas e tanto fundamentalismo que está crescendo. Para mim foi como uma joia muito, muito importante. Eu paro aí, Valdir, porque se eu começo a tomar muitas coisas que eu gostei muito dos vídeos, não vou deixar Zazá e Carlinhos falar. Obrigado, Ali. Mas eu tenho uma pergunta, ainda antes de passar para o Carlinhos. Bem, em primeiro lugar, a gente agradece o teu esforço, né, de falar em português, né? Todos nós apreciamos muito isso, e eu acho que isso faz parte um pouco até da teologia, né? Essa coisa de você, dessa comunicação para dentro de diferentes universos. Você falou da importância do lugar hermenêutico. De repente tem alguém que está aí com a gente nesse webinar hoje e ele está dizendo, mas o que é isso? O que é o lugar hermenêutico e como o lugar hermenêutico vai influenciar a minha leitura bíblica, por exemplo? Como é que você responderia isso? Em português, por favor. Muito, sim, como não. Muito prazer. Para mim, o lugar hermenêutico é o lugar de interpretação, onde eu me situo quando eu vou aproximar no texto bíblico. E acho que é muito importante dar-nos conta que quando temos uma relação com o texto bíblico, é uma relação que vai em duas vias. A realidade, minha realidade e a realidade humana, meu lugar hermenêutico, onde eu me situo, e o texto bíblico. Então, eu ilumino o texto bíblico com meu lugar hermenêutico. Eu me acerco ao texto bíblico desde onde eu me situo. E com esses olhos que eu vou ler e interpretar o texto bíblico. Mas também o texto bíblico ilumina minha realidade. Então, é uma relação de doble via. A realidade nos permite ler o texto bíblico de uma maneira precisa, particular, mas também o texto bíblico nos ajuda a iluminar nessa realidade com uma perspectiva bíblica. Nas vezes, pensamos que somente a realidade que precisamos iluminar com o texto bíblico, isso é importante, mas a relação do outro lado também existe, mas não sempre reconhecemos. Talvez pensamos que é muito mundano, muito humano, mas é a realidade. E por isso, sua interpretação, Valdir, ou sua leitura de um texto bíblico vai ser diferente na minha. E está bem, as maneiras na que Deus revela para você e para mim nos ajudam a ter uma visão e experiência de Deus mais rica. Obrigado, Ali. Quando você vai
entrar no workbook, de repente, sobre esse vídeo, você vai perceber também um pouco até de bibliografia, né? Porque o que a Ale está falando é uma coisa muito importante. A gente não apenas lê a Bíblia, mas a gente também deixa a Bíblia ler a gente, né? E a Bíblia lê a gente no contexto onde a gente vive. Na teologia latino-americana, da missão integral, nós temos falado na questão, quase que num círculo hermenêutico, né, Ale? Onde a gente vai lendo a Bíblia a partir da história, a partir do nosso contexto e voltando para a palavra. Então, esse é um exercício extremamente rico, né? E eu queria só ressaltar uma vez mais, me chamou a atenção quando você falou da importância de que esse processo todo, ele é um processo de dor, mas também ele é um processo de ternura, né? E essas duas coisas geram, de alguma forma, esperança para nós, né? Muito, muito, muito obrigado, mas você já volta aí, a gente só vai para o Carlinhos um pouco, né, Carlinhos? Do jeito que você olhou, né? E essa coisa da própria, que a própria Ali falou para a gente também, dos nossos caminhos de vida, mas agora você olhou os vídeos, né, Carlinhos? Sim, poxa, quero parabenizar, inclusive, Valdir, porque o trabalho está maravilhoso, né? O Ed, como sempre, fazendo muito bem, e obrigado pela sua coordenação nisso tudo, obrigado, Visão Mundial. Eu acho que nós precisávamos realmente desse espaço, então ela chega, acho que chega em excelente hora, tá? E sobre os vídeos, eu cheguei aqui a 3 pontos, assim, é claro, concordo totalmente com a Alejandra, quero mandar um abraço para ela, para a Zazá, para você e para aqueles que estão participando conosco, né? Que seja realmente um tempo muito rico para todos nós aqui. Eu concordo com ela, realmente é muita coisa, é muito conteúdo precioso que a gente gostaria de conversar. Mas eu vou frisar apenas 3 pontos aqui, tentar ser rápido, o mais rápido possível. Primeiro é com respeito à teologia, eu quero realmente concordar com ela, acho que o que a Ale falou tem muito a ver com o que eu iria dizer também, né? O fato do Ednei chamar a atenção para a gente, e que a gente deve falar de teologias e não de teologia. Ontem eu estava conversando com um rapaz que me disse, olha, estou me fazendo minha matrícula num curso numa universidade para estudar teologia. Conhecedor do lugar onde ele vive, do que ele pretendia com o curso, eu falei, mas aonde você vai estudar? O que você vai estudar? E ele não sabia responder. Acho que ele conseguiu um pacote mais barato numa faculdade de teologia, e eu peguei e fui conversar então com ele, tentar observar um pouco mais esses pontos. Existe, teologia é esse estudo da revelação que Deus faz de si mesmo, o Ed falou isso pra gente muito bem, mas a gente sabe que não existe só teologia cristã, existem diversas teologias, judaica, islâmica, budista, tudo isso é a nossa forma de tentativa de compreender a Deus, né? Ou melhor, essa revelação de Deus, como o Ed colocou muito bem. Mas a gente também não pode falar de uma única teologia cristã, porque existem teologias cristãs diversas, né? E o Ed explorou muito bem essa questão. Estudar escritura sagrada é forma de fazer teologia. Ele diz também que fazer teologia é também aplicar o estudo das escrituras sagradas à realidade da existência humana. E ele disse que além de fazer teologia é também estudar o repertório da tradição da igreja. Ele até colocou o termo da fortuna crítica do pensamento dos tempos e das épocas, da maneira como se viu Deus, como se entendeu Deus nos diversos períodos da história. E compreender isso, como também para ler, foi muito importante para mim, porque eu também, em determinado momento da história, eu achava que só existia uma teologia. E pensar fora dos limites dessa teologia era pecado, era antiteologia. Demorou para que eu entendesse que teologia não é o mesmo que palavra de Deus. Eu sou de uma tradução da teologia cristã que entende que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não apenas contém a verdade, mas ela é a palavra inerrante, ela é a verdade. E se existem questões diversas que possam ter deformado essa palavra, aí é outro assunto. Eu prefiro crer, segundo a minha tradição, nesse Deus que zela pela sua palavra, que é a verdade. No entanto, o fazer da minha teologia, ou seja, da maneira como eu leio as escrituras, aí é outro papo, né? A teologia, como a gente viu, é o esforço humano de compreender essa verdade de Deus, é conhecer a Deus, a Trindade Santa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a palavra de Deus, que é a revelação escrita, que é fonte de conhecimento inesgotável para qualquer ser humano.
Eu quero dizer, então, que algum tempo atrás eu achava que só existia uma teologia, e é importante a gente perceber que não, é importante. Nós estamos vivendo um tempo tão complexo que a gente costuma crucificar aquelas pessoas que não pensam como a gente. Nós estamos extremamente intolerantes, e acho que a gente precisa estar bem mais aberto para essa realidade. Eu quero também lembrar que o Ed René disse que a teologia sobre a teologia latino-americana, ou as teologias latino-americanas, que elas se diferem, obviamente, das teologias europeias, norte-americanas, do norte atlântico, porque ela é uma teologia de missão, ela é uma teologia contextual e que ela se utiliza das ciências sociais como ferramenta, diferentemente da teologia ou outras teologias, que são teologias bem mais cerebrais, menos práticas, que se utilizam da filosofia como ferramenta e que às vezes não têm o pé no chão na caminhada histórica, né? Eu confesso que eu sempre tive dificuldade de lidar, eu não sou teólogo, viu, Valdir? Você me apresentou como teólogo, eu não fiz teologia, eu sou jornalista, fiz mestrado em musicologia, eu fiz missiologia, isso sim, mas eu sempre tive muita dificuldade de lidar com a tal teologia sistemática. Eu também. E ainda tenho. A forma como ela se configura. Eu gosto dela, eu leio, estudo, mas ela me parece comunicar algo que não faz parte do meu mundo. É para um outro mundo. Ela usa uma linguagem que foge do meu dia a dia, embora eu reconheça a sua importância para a história da igreja cristã ocidental. E dentro da teologia latino-americana, a gente sabe que existem teologias. E, mais uma vez, eu quero dizer e reforçar isso, porque voz de músico, compositor e pastor de igreja pequena nunca ecoa tanto assim, né? Mas eu quero reafirmar que teologia de libertação não é o mesmo que teologia da missão integral. E aqui eu não quero trazer valores, são coisas diferentes. Nós estamos num espaço onde nós estamos abordando a questão da teologia da missão integral, que são chaves hermenêuticas diferentes. Eu aprendi isso com o nosso querido René Padilha, um bate-papo com ele. Ele me disse que a chave hermenêutica da teologia da libertação é outra, diferente da teologia da missão integral. E o Ed René complementa isso nesse vídeo, dizendo que são duas expressões teológicas distintas, tanto no método teológico quanto na compreensão conceitual. Rapidamente, gostei muito quando o Ed traz aí sobre o reino de Deus e coloca aí, nos apresenta o reino de Deus como eixo da mensagem de Jesus nos evangelhos. E esse é um ponto que a gente precisa frisar o tempo todo, porque a chegada do reino de Deus, conforme nos diz Lucas 17:20, não é medido pelo que se vê. Igrejas grandes, líderes evangélicos dirigindo a nação, instalação de uma teocracia, ou mesmo as igrejas como centros de poder que ditam e estabelecem normas da sociedade. Nunca foi isso. Jesus diz que o reino de Deus não vem de modo visível, de modo aparente, ou invisível aparência, não é perceptível a partir dos marcos arquitetônicos ou os marcos de poder na nossa sociedade, poder governamental. Já foi assim no passado, e nem por isso a gente pode dizer que naquela época a gente via os sinais do reino de Deus, né? É algo que acontece dentro do ser humano, numa rendição ao governo de Cristo, uma entrega a Ele e uma submissão completa à sua vontade. E assim, uma vez que o governo de Cristo é instalado no íntimo do ser, da pessoa, então vai emergir em fatos, atos, ações, poesias, canções, serviço, mãos estendidas para o próximo e, acima de tudo, verdade. E esse gráfico que o Ed apresentou para a gente é muito bom. Quem ainda não viu, vai lá, assiste. Em nós, ao nosso redor, na história, na eternidade. Eu estava até foi no final de semana passado, estava pregando na minha igreja e me deparei com João 6,57. O texto diz assim: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Jesus está falando dessa união mística inseparável. Aquele que se alimenta de Cristo permanece nele, e de igual forma, Cristo nele permanece de forma inseparável. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Lindo demais isso. Porque se alimenta dele, que é o pão da vida. Jesus não diz: quem se alimenta de mim viverá pela minha causa, mas viverá por minha causa. Eu acho importante a gente frisar isso, porque eu entendo claramente que viver o reino de Deus não é viver pela causa de Cristo, em primeiro lugar.
mas viver por causa de Cristo, que nos concede uma causa depois. É uma questão de estar e não de fazer. Muitas causas em nome de Cristo, em nome do reino, hoje devem ser avaliadas. E é a partir dessa operação de Deus na vida dos discípulos que o reino é integrado na nossa vida. Esse reino em nós também se manifestará ao nosso redor, na história, na eternidade, em ações práticas, visíveis, como o povo de Deus. Eu falaria sobre Cidade de Luz, mas eu deixo para outra oportunidade por causa do nosso tempo. Obrigado, Carlinhos. E a gente vai, daqui a pouco, né, voltar de novo para ver também um pouco como que essas caminhadas da nossa vida foram impactadas por essa teologia, e como que isso até fez de você um outro tipo de músico, de repente, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Se você, de repente, já percebeu que a gente está fazendo alusão a esses vídeos, né? Já foram 4, o 5º será hoje, então, se você não teve oportunidade ainda, não é difícil, né, de você achar. Esses vídeos estão no canal de YouTube do Ed Renekiewicz, mas também no canal de YouTube da Visão Mundial. Você pode encontrar esses vídeos, eles são vídeos extremamente bem produzidos, com uma teologia muito sólida, e são vídeos curtos em termos, né? Você não vai precisar ficar 1 hora em cada vídeo, né? Você vai poder mergulhar nesses vídeos, e o Carlinhos trouxe a gente um pouco para esse roteiro, né? Das teologias, o reino de Deus, a libertação, não chegando até no Cidade Luz, mas que a gente vai chegar lá, né, Carlinhos? E se você tem alguma pergunta para a gente, manda para a gente. A gente quer conversar com você na medida em que você vai ouvindo a gente aqui, né? Zazá. E você viu os vídeos também, claro, né? A gente estava falando aí que era importante a gente olhar os vídeos, marcar o que foi importante para cada um de nós nessa escuta. Boa noite. Para mim é um privilégio enorme estar com vocês nessa noite, estar com os meus amigos, amigas aqui. É uma alegria, é um privilégio. Muito obrigada. E eu me uno aos meus companheiros, companheira Ali, o Carlinhos, para agradecer à Visão Mundial, ao Ed, por esse esforço tão grande para realizar essa caminhada, esse banquete, essa mesa, que chega num momento tão necessário, e num momento de dor, num momento de sofrimento. E eu falo desse lugar de sofrimento também, por amigos, por familiares que estão distantes, por não poder visitá-los, e é desse lugar que eu falo dessa teologia, desse reino, dessa luz e também dessa libertação. E como falar de teologia, da missão, é falar do contexto, eu gostaria de apresentar para vocês esse incensário, que é do norte da África, dessas terras por onde Deus tem me levado, e que é símbolo de lamento em algumas situações, mas é também símbolo de celebração. E hoje nós falamos de um Brasil que chora, de um Brasil que geme, de um Brasil que faz perguntas, e de um Brasil que precisa do príncipe da paz. E é desse lugar que eu gostaria de convidá-los, de convidá-las para lamentar, para orar. E o Ed nos chama nesses vídeos à conversão, ao arrependimento. Ele nos chama a revisitar esses lugares, a ir para o altar de Deus. E o Carlinhos falou bastante sobre a teologia, e é muito bom dizer uma teologia, e nos colocar e deixar claro aqui que nós estamos falando de uma teologia, e essa uma teologia que é uma porta aberta, que é um umbral, e que não está cerrada, e que ela também tem essa disposição, ela precisa ter, para receber críticas, desde que seja em um ambiente de diálogo, de conversação, de filhos e filhas de Deus, que se reúnem nessa mesa. Então, é uma teologia, e é uma teologia que salta desse lamento, desse grito, dessa dor, mas salta também
das belezas do nosso Brasil, salta também das mesas, salta também do suor das pessoas que sofrem e que levantam cedo para trabalhar ou que não têm onde ir trabalhar. Essa teologia fala a essa realidade. Essa teologia chega a esse lamento, a essa dor, a essa tristeza. E os teólogos e teólogas da teologia da missão integral, eles sempre nos convidaram a ver essa teologia a partir da realidade. E sempre nos convidaram e falaram que essa teologia não se dá num vazio, não se dá num vácuo, é teologia encarnada. E quando a gente fala de teologia encarnada, a gente corre para os braços de Jesus, o Verbo encarnado que armou a sua tenda no meio de nós. E essa teologia toda, ela aponta para Jesus. E a sua mensagem é o reino, ela indica todo o tempo para Jesus, porque é a partir de Jesus que nós caminhamos, e é Jesus que se encontra com aquele homem marginalizado, aquele homem possuído por demônios, aquele homem que andava nu em Gadara. É Jesus que diz para nós que nós somos cidade de luz, nós somos luz, nós somos essa luz que precisa iluminar, esse sal que precisa salgar, que precisa chegar nessa realidade de dor. Então, falar de uma teologia é também reconhecer uma vulnerabilidade teológica, e todos nós temos. E eu costumo dizer, né, que toda teologia que não reconhece a sua vulnerabilidade e que se encanta pela sua imagem, ela perde a sua vocação de serviço, ela perde a sua capacidade de servir. E a teologia, ela precisa ter esse papel sacerdotal de nos convidar para a presença de Deus e convidar a Deus para o nosso mundo. E isso essa teologia faz. Ela nos convida para ir para a presença de Deus, mas ela convida Deus para ser presença nesse mundo, mas ela vai mais além. Ela é presença de Deus nesse mundo. E esse é o convite que nos é feito. Eu gostaria de ter essa imagem aí da luz. Eu passei muitos anos e considero lar para mim é uma outra da luz, Tiago, que tem umas lâmpadas aí, uma outra. Essas também são abraços, e o abraço é um lugar da teologia. E uma coisa, aí tá as luzes do norte da África, e essa teologia também plural, ela também escuta outras vozes de outras geografias que nos enriquece, e hoje ela precisa escutar a voz, o rosto do migrante, o rosto do estrangeiro, o rosto do refugiado, mas ela precisa ir além. Não é uma teologia que apenas acolhe, mas é uma teologia que nos convida a sermos acolhidos, porque é isso que Jesus faz. Ele nos convida para essa mesa. Então, como essa cidade luz, e essa cidade que não apenas diz não para Roma como lugar de poder, dessa sedução constantina que nos faz querer poder, lugares de privilégios, essa teologia também, o Jesus, nos convida a declinar os lugares de honra. E eu gostaria de dizer que essa teologia a minha mãe fazia. A minha mãe, lá na roça, lá no interior da Bahia. A gente fala muito da teologia da mesa, mas a gente precisa também entender essa mesa. A minha mãe dizia, quando os convidados chegarem, vocês falam que vocês já comeram, porque aí a gente dá comida para eles e depois a gente se ajeita, a gente corre atrás de uma galinha, a gente corre atrás de um ovo aí no meio desse mato, mas os convidados, eles sentam, a gente priorizava os convidados. Então, eu queria dizer que essa mesa, que é lugar para todos nós, esse lugar teologal, também pede que a gente, muitas vezes, saia um pouquinho e dê o lugar para o outro. Porque nessa mesa faltam mulheres, faltam crianças, faltam negros, faltam vozes indígenas,
E nós temos uma dívida. A dívida não de convidar essas pessoas para a mesa, porque essa mesa já é delas, mas de abrir esse espaço de escuta. E para isso, Jesus nos convida, nos desafia. E é isso que eu gostaria de dizer, que nós possamos ser essa luz. Muito obrigada pelo esforço. Eu convidaria todos vocês, assistam esses vídeos. Critiquem, falem, mas assistam. Não critiquem sem conhecer e sem ver. Vejam, vale a pena. E qualquer palavra que vocês tiverem que possa nos ajudar a ficar mais perto de Jesus, ela é bem-vinda. Qualquer palavra que nos ajudar a ficar mais perto uns dos outros, ela é bem-vinda, porque teologia é porta aberta, é coração aberto, é abraço. Obrigado. Obrigado, Zazá. Nesse primeiro bloco, por assim dizer, que a gente já vai partir para um segundo, a gente usou muito a palavra teologia, né? O Carlinhos disse que ele não é teólogo, mas é claro que ele é teólogo, né? Porque, assim, eu acho que essa é uma das coisas que eu aprendi com essa teologia latino-americana, é que teologia, e isso não é uma prioridade simplesmente da América Latina, né? Mas a teologia, ela é uma teologia que faz parte do sacerdócio geral. Então, todos os crentes são teólogos, todos têm o direito de interpretar a Bíblia, né? A Bíblia precisa estar, isso é uma rica tradição nossa, a Bíblia precisa estar na mão das pessoas. E quando ela está na mão das pessoas, ela transforma, né? E a gente escuta Deus falando. Então, essa é uma das coisas fundamentais também nesse processo, nessa caminhada teológica, que ela é composta de gente com as mais diferentes experiências de vida, e inclusive com os mais diferentes espectros de formação e de experiência profissional. Que tudo isso, de alguma forma, precisa estar na mesa, né, Zazá? Ao redor da mesa, essa diversidade. A segunda coisa que eu queria destacar... Só uma coisa, Valdir, já que é um bate-papo, então eu queria me retratar realmente, eu concordo plenamente. Todos nós fazemos teologia, e eu quero até usar, já que nós temos um espaço aqui onde as pessoas estão nos assistindo, né, isso é muito importante. Eu acho até o fato de eu poder participar, ou estar com vocês, que são teólogos de formação em seminários e cursos de teologia, e saber que eu não tenho essa formação, embora seja pastor de uma igreja e artista, e poder participar e dialogar com vocês no mesmo pé de igualdade. Então, isso eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo, há espaço para todos, né? Há espaço para todos, exatamente. Há espaço para todos, e o link aí pode levar você para os diferentes vídeos, né? A segunda coisa que eu queria dizer, então, assim, acho que essa era uma das coisas importantes. Teologia é para todos. E teologia se faz em torno da mesa, né? Eu sou filho de uma formação teológica muito acadêmica, clássica, né? Europeia, né? E quando eu conheci alguns dos pioneiros da teologia da missão integral na América Latina, uma das coisas que eu percebi foi essa teologia em torno da mesa. Às vezes isso era assim, né? Era literal mesmo, né? Você apresenta, você conversa, você dialoga. O falecido Robson Cavalcanti, né? Ele falava que tem uma teologia da Torre de Marfim, né? Que é a teologia lá de longe, né? E tem uma outra expressão de Juan Macay, que foi um missionário norte-americano na América Latina. Ele falava do caminho, né? Da teologia do caminho. Então, a nossa teologia não é uma teologia da sacada lá de cima, que se olha para baixo, mas é uma teologia do caminho. E é uma teologia da mesa, onde você compartilha da mesa, come junto. E é isso que também eu aprendi literalmente, né? Muitas das vezes os nossos... nos encontros para os quais eu era convidado, às vezes eu era muito guri ainda na época, né? Eles me convidavam e acontecia muito em torno da própria mesa, né? E quando era na Argentina, de repente com a empanada, ou la parrillada, né? Um pouco da carne argentina. Então, essa teologia que se faz
com o povo de Deus, essa teologia que se faz no caminho, essa teologia que se faz em torno da mesa é fundamental. A segunda coisa que eu disse que eu queria dizer é de que a marca dessa teologia é missão. Teologia como missão. A teologia que não se traduz em missiologia, né? Que não se transforma num caminho missional, ela é uma teologia que não tem uma sintonia nesse sentido com o Jesus de Nazaré e as suas andanças. Então, a teologia é missão. O próximo vídeo que vocês podem ouvir já a partir de hoje à noite, tematiza justamente a missão. E a segunda coisa que eu aprendi é de que a teologia, ela precisa caminhar, dançar em torno do reino de Deus. Que o reino de Deus é central, né, na vida da igreja e na vida do teólogo. E que esse reino de Deus é a chave hermenêutica que a Ale falou, né, que abre a porta para a gente entender o caminho da fé. E que isso acaba sendo uma coisa muito autobiográfica, né? Então, toda teologia, eu aprendi com alguém, toda teologia é uma autobiografia, tanto do ponto de vista psicoterapêutico, né, que a teologia vai revelando as nossas neuroses, né, como a nível também da nossa própria caminhada de vida. E eu acho que nesse segundo bloco, a Ale começou a falar um pouquinho sobre isso, né, Ale? Eu acho que se aprofundar um pouquinho de qual foi a caminhada de vida de cada um de vocês para isso, né? Como é que vocês cresceram para dentro disso, né? Ale, você tem uma caminhada pela América Latina, hoje tem uma responsabilidade global com o Tear Fund, né? Então, como que essa teologia vai desenhando quem você é, né? Você pode entrar. Muito obrigada, Valdir. Me gusta muito falar da experiência própria, porque eu acho que estamos falando de uma teologia da mesa, de uma teologia do caminho. Eu acho que temos que falar mais e mais de uma teologia do coração, porque a teologia, muitas vezes, aunque nas teologias de América Latina empurram a teologia à realidade, empurram a teologia ao caminho, muitas vezes a teologia pareceria quedar na cabeça, como um exercício intelectual, e você diz, uma teologia que não se transforma em missiologia, em missão, é uma teologia que se quedou aqui. Precisamos dar-lhe coração à teologia. E uma maneira, eu acho, de trazer a teologia cerca do coração é falando das próprias vidas, a própria experiência, que também é esse lugar de onde nos aproximamos ao texto bíblico. Em meu caso, a teologia não estava em meu panorama. Eu cresci numa família que não era muito religiosa. Era religiosa, mas somente religiosa, não creia em Jesus, mas vimos a vida nos trajo de umas maneiras um pouco forçadas a buscar mais de Deus. Eu acho que empecé a perguntar coisas sérias acerca de Deus, talvez aos anos 16, 17, mas eu não sabia o que era teologia. Eu queria fazer sociologia, trabalho social, e fiz meus estudos universitários em França, sociologia em França. Eu era a única pessoa na toda minha aula que creia em algo, porque era muito secular, um contexto muito ateu. E meus companheiros diziam, mas você não parece tonta, você parece ser inteligente, por que crê em um Deus? Somente a gente débil crê em um Deus para se sentir segura. Você crê em Deus? E eu tinha muitas crises de fé, e interessantemente eu fortaleci minha fé, porque em outra aula tive outro companheiro que creia em Deus,
mas ele era meu companheiro marroquí, ele era muçulmano. Então, na minha aula, somente éramos duas pessoas que creíamos em algo, eu, em meu Deus, Jesus, e meu companheiro que creía em Allah. Mas essa pessoa o que eu aprendi na minha igreja era que tinha que evangelizar, porque ele está perdido e não é uma boa influência. Ele foi o sostenedor da minha fé cristã, que foi para mim empezar a romper muitos paradigmas. Quando eu tive que fazer um pouco mais de estudos, morei em Índia, trabalhando em uma favela muito grande. E em Índia, a gente era hindu, muito espiritual. Mas o que eu aprendi nos meus estudos em França era que a religião era mala, espiritualidade não existe, fazer desenvolvimento é trabalhar em educação, saúde, infraestrutura, nunca religião, nunca espiritualidade, mas essa não era minha experiência. Minha experiência era da fé, espiritualidade. Eu vi isso em meu companheiro muçulmano, Tariq, mas eu também vi isso na realidade da gente em Índia. Então, volvi à minha casa com muitas perguntas em torno a o que é a fé, o que é a espiritualidade, o que é desenvolvimento e qual é o trabalho da fé, o aporte da fé no desenvolvimento. E eu entendia, me lembro que achava que trabalhar em desenvolvimento sem trabalhar na espiritualidade era como tentar podar um árvore que tem raízes podridas. Tudo isso que aprendi na universidade não tinha sentido porque as raízes estavam podridas. Essa era a fé. E Deus foi muito bom com eu, porque esse foi o momento que eu comecei a trabalhar na visão mundial, com Harold Segura, sem saber o que era teologia, não sabia o que era missão integral, mas tinha muitas perguntas. E é aí, nessas perguntas, nesse contexto, que com muito carinho, eu comecei a compreender e aprender de uma teologia que não somente falava de Deus, mas que também falava de outras pessoas, de uma teologia que lhe preocupava a pobreza, uma teologia que lhe preocupava a injustiça, uma teologia que tinha algo que dizer frente à violência das mulheres, uma teologia que tinha algo que dizer frente ao dano ambiental. Então, foi descobrir esse Deus que realmente para mim cambiou minha maneira de mirar a vida, mirar as coisas. A teologia foi como poner unos lentes para interpretar a vida e para ver a vida com esperança. E somente para terminar, eu quisera retomar o assunto do círculo hermenêutico, Valdir, que você mencionou, porque quando falamos de sociologia, quando eu falo de trabalho no desenvolvimento, toda a minha vida e meu trabalho, trabalhamos porque queremos que as pessoas, que o mundo seja melhor. E a Bíblia e essa interpretação do círculo hermenêutico busca a transformação. E se chama círculo, em verdade, é como uma espécie de espiral, porque o que os teólogos como Juan Luis II diz é que quando temos nossa realidade e a iluminamos com a palavra de Deus, vemos nossa realidade com outros olhos de esperança. Podemos ver a realidade creyendo, como diz Hebreus, com a fé que não se vê, das coisas, a certeza das coisas que não vemos. Se agora vemos COVID, solamente vemos os periódicos, o que dizem as notícias, é muito desalentador. Eu tenho muita desesperança, mas se vemos essa realidade desde os olhos da Bíblia, desde os olhos de fé, podemos crer que há algo mais. Quando voltamos, então, depois de ler essa realidade com a Bíblia, temos mais força e mais energia e mais esperança para fazer cambios. Então, a realidade na que voltamos não é a mesma realidade da que partimos. E com isso,
em verdade, vamos gestando transformação e vamos poniendo semillas do reino de Deus. Então, essa teologia realmente cambiou minha vida. Obrigado. Nossa, você levou a gente por uma viagem, né, pessoal? A Ali levou a gente por essa viagem da vida dela, da história dela, né? Começando a falar da questão do coração, né? E de como que as coisas vão se juntando na nossa própria vida. E é tão, né, assim, é tão bom ver você aí, né, com essas coisas, né, dentro da tua história, da tua vida, com toda a beleza dessa caminhada, né? Quando você começou ali, eu queria colocar assim 3 palavras para você que está assistindo para a gente hoje e que está com a gente aí nessa hora, 3 palavras que a gente precisa juntar, né? Como que são vagões no mesmo trem. Uma é a palavra ortodoxia, né? E que você conhece, porque muitas vezes acentuamos muito essa palavra, da ortodoxia, né? Que é a reta doutrina, né? Então, vamos crer direito. Tem uma segunda palavra, que é a ortopraxia, né? Que é justamente, e o Ed falou nos vídeos sobre isso, sobre a praxis, que você precisa não ter só uma crença verbal correta, entre aspas, você precisa ter uma prática de vida. Não existe na fé cristã ortodoxia sem ortopraxia, né? É por isso a importância de viver. Tem uma terceira palavra que é ortopatia, e que faz justamente essa ponte com o que a Ali falou do coração, né? Então, que a ortopatia é justamente não apenas a tua própria sensibilização a partir da fé cristã, mas é também a tua sensibilização para com o outro, né? Então, o bom coração, não apenas para você, mas para o outro. A capacidade de você empatizar com o outro. Então, do que nós estamos falando da missão integral, o jeito como a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia conversam é fundamental no caminho da nossa vida. E é assim que nós até vamos nos tornando mais humanos, né? E mais comunitários, não negando, né, como a Ale acabou de falar, as nossas perguntas, as trajetórias de vida, mas, né, trazendo elas para uma nova experiência nesse diálogo também comunitário, né? Então, né, às vezes são palavras um pouco complicadas, ortodoxia, ortopraxis e ortopatia, para a gente caminhar adiante nessa construção teológica. Carlinhos, você andou por aí, você não foi para a Índia, né? Mas esse Brasil é grande, você andou um bocado, né? Andei bastante e tive a oportunidade de andar um pouco pela América Latina, e o que eu vou falar aqui é um pouco sobre isso, né? Eu também não venho de uma família de tradição cristã na prática mesmo, aquela, como aqui no Brasil, né? Cristão, mas assim, nominal, né? Essa era a minha realidade. Até que aos 18 anos de idade pude ouvir falar do Evangelho e tive realmente uma experiência mística com Cristo e realmente foi o início da minha caminhada como cristão de verdade. Bem, quando eu entro para a igreja, eu me deparo com uma igreja que era totalmente diferente do mundo que eu vivia, né? Porque eu venho de uma família que era um povo que gostava muito de reunir em torno da viola. A família minha, por exemplo, ela se reunia, as festanças da família era no Forró dos Veiga, né? Aí, de repente, você vai para uma igreja onde forró não pode, onde as músicas do mundo não podem, essas coisas. Eu me senti assim, bem... E aí foi quando, então, comecei a me aproximar de alguns grupos de jovens e com 22 anos de idade, eu participei de um encontro no escritório da Visão Mundial em Goiânia. E lá eles me apresentaram um documento, né? Eu não sei se está dando para ler, mas é o... Dá sim. Exatamente, o documento Pacto de Lausanne, né? E esse documento, ele transformou a minha vida. Na época me deram um papel assim, sabe, no mimeógrafo a álcool, né? Alguma coisa mais ou menos assim, naquela época. E depois
me deparei também com esse livro que fala desse encontro que aconteceu lá em Lausanne, na Suíça, e que foi realmente um marco na história da igreja. E, bem, a partir então desse contato com a VM, eu comecei a perceber que havia alguma teologia, uma outra forma de ser igreja, em que pudesse conciliar a minha realidade, da minha cultura, do meu povo, com o evangelho que eu havia abraçado. Em 91, eu fui estudar no Centro Evangélico de Missões. E lá eu participei, então, tinha as aulas com o professor, vários professores, mas um deles que me ajudou bastante foi o Timóteo Carriquer. E o Timóteo Carriquer falou, olha, vai ter um congresso chamado Congresso Latino-Americano de Evangelização. E esse congresso vai acontecer lá no Equador. Eu queria levar alguns alunos. E eu falei, eu quero ir lá nesse negócio. Bem, e lá, então, eu participei do CLAD 3, né? Que aqui tem esse livrinho assim, né? Que é um resumo do que foi o congresso. É um congresso que transformou a minha vida, porque foi uma explosão de vida. Eu estava já estudando alguns teólogos latino-americanos, mas em CLAD 3 eu vi as repercussões e o resultado, as manifestações do que essa teologia, que é mais do que cérebro, como ela se manifesta na vida do povo. E lá, então, eu tive contato com vários povos indígenas latino-americanos, e lá eu vi mulheres pregando fortemente do púlpito, talvez as mensagens que mais me impactaram naquele congresso, uma das mensagens que foi a da Maria, que era uma indígena quechua, que pregou num dia e fui bastante impactado. Depois disso, eu voltando para o Brasil, me envolvi com a Fraternidade Teológica Latino-Americana e eu comecei a tomar mais acesso aos livros sobre missão integral. Né? Esse aqui, por exemplo, é do René Padilha, que é uma das bases. Assim, né? Foi quando depois eu pude me envolver com os congressos do CBE, onde saíram livros também. CBE, Congresso Brasileiro de Evangelização, esse aqui, o Valdir Tanede. Né? Eu também já pude participar nele. Né? E aí depois, então, vi que tudo isso tinha essas conexões com o Congresso de Lausanne, então esse aqui já é o Lausanne 3, né, que aconteceu na cidade do Cabo. Né? Depois eu participei do CLAD 4, também em Quito, no Equador, depois CLAD 5 em Costa Rica, e eu fui então me envolvendo bastante com a FTL no Brasil, na América Latina, e eu conheci esse movimento, essa teologia, como um movimento evangelical, bíblico, que vinha nas pegadas desses congressos mundiais, desde Lausanne 74, e participar de tudo isso foi muito importante, é muito importante para a minha vida. Por isso eu quis mostrar a capa desses livros, porque se algumas pessoas gostariam de conhecer um pouco mais, talvez aí estivesse uma boa leitura para um aprofundar-se um emergir nesse conhecimento. Né? É uma teologia que me fez sentir inteiro, integrado no mundo que eu vivo, integrado na minha cultura, que falava a minha língua, que considerava o espaço onde estava inserido. E Jesus, como Senhor, dando uma nova visão sobre todas as coisas. Ao invés de desprezar aquilo que eu já havia recebido dos meus pais, agora que eu tive que me despir durante um período da minha história por causa das teologias, agora era o convite de Jesus, era vestir novamente, agora sobre outra ótica. Né? Deus não queria que eu jogasse fora o que eu havia recebido, mesmo antes de conhecê-lo, porque ele já me conhecia. E agora ele me convidava a ver o mundo sobre uma outra forma, de andar, caminhar no mundo, e de fazer da minha arte essa palavra que comunica graça às pessoas. E é nessa submissão de olhar para as pessoas como imagem e semelhança de Deus, como pessoas a serem amadas, que eu tenho buscado desenvolver essa minha caminhada. Né? É uma submissão que eu procuro seguir. Sei que estou tanto longe, mas hoje eu tenho pelo menos um conhecimento por onde eu devo caminhar. E sem dúvida alguma, a teologia da missão integral foi muito importante, fundamental nessa minha caminhada. Obrigado, Carlinhos. E essa conversa entre essa teologia que você aprendeu e as músicas que você compõe? Os ritmos? Então, primeira coisa que eu entendi que não existe separação entre música de dentro e música de fora. Né? Primeira coisa que eu entendi é que a música que eu canto lá na igreja, eu tenho que fazê-la de tal forma que ela também possa ser ouvida no palco de um clube do choro em Brasília, ou um palco de um bar, ou um lugar onde vai fazer um show.
eu consegui, através dessa teologia, me deu um fundamento para poder entender que eu sou um músico, e eu não sou músico gospel, até porque músico gospel é um negócio assim, meio complicado, eu acho que não tem, é uma categoria que não cabe muito bem dentro dessa teologia que a gente está falando. Eu sou músico e sou cristão, e sou músico, e quero então cantar as coisas do meu país, falar das verdades, da verdade do evangelho, daquilo que eu creio, numa linguagem que todos possam ouvir. Eu quero falar da aflição humana, quero falar da beleza da vida, quero cantar a poesia e quero participar na vida. Não quero ficar restrito a um gueto onde eu só canto com determinado grupo e só canto palavras para determinado tipo de coisa, né? E a FT, a missão integral, vamos dizer assim, né? A teologia da missão integral me fez assim olhar para o Brasil e falar: você não precisa jogar isso fora. Abraça isso e traz isso para a sua prática de vida, para a sua prática, para a sua teologia. Fazer teologia através da arte, da música, e usar tudo isso de tal forma que possa comunicar ao mundo esse reino e esse Jesus, né? E esse amor de Deus. Então é mais ou menos por aí. E tenho tentado divulgar isso com outras pessoas, né? Ampliar ainda mais o leque das artes como oportunidade de se fazer teologia. Obrigado, Carlinhos. Essa rica caminhada, né, de vocês dois em diferentes geografias, né, mas com muita chegada comum, né, em termos de percepção do outro, daquilo que Deus vai falando para a gente. E essa baiana? Então, e foi quando eu vi a terra seca, qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? E foi no meio dessa judieira, no meio dessa judiação, no meio dessas histórias, no meio de tanta ternura da minha família, e desses fios que foram se construindo na minha história, da minha avó contando histórias, da gente passando as férias nas roças de algodão, raleando algodão, plantando, colhendo. E foi no meio dessa história, aos domingos, indo para a missa, e naquela região ali estava com muita influência da teologia, da libertação, e a gente cantava muito. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. E foi no meio dessas cantorias, Carlinhos, e foi no meio também dessas histórias campesinas, Maria Alejandra, que eu fui me despertando e fazendo perguntas. E o René Padilha costumava dizer, e os seus livros continuam dizendo, que a teologia, essa teologia da missão, essa teologia do reino, ela é uma teologia da pergunta e do encontro. E foi nessas perguntas, nessas inquietações, quando meu pai, que sempre respeitou e acreditou muito no potencial da gente com as suas contradições, me tomava pela mão e dizia: olha, nós vamos hoje no sindicato, porque o preço do algodão não é justo, porque o preço do feijão. E foi no meio dessas histórias, dessas sementes da realidade, que essas perguntas foram florescendo dentro do meu coração. E aí eu fui um dia para aquela igreja, uma igreja batista independente, Filadélfia, lá em Candiba, e a pastora Rosa faleceu há pouco tempo, o meu tributo, a minha gratidão pela sua vida. Ela estava falando sobre a centralidade de Cristo em nossas vidas. E ali a gente ia para frente, né? Eu fui para frente, me ajoelhei e me entreguei a minha vida completamente a Jesus. E ali se falou um pouco de alguns lugares onde não era possível as pessoas terem uma comunidade de fé e adorarem a Jesus com a mesma liberdade, que, sem saber, como surpresa de menina da roça, eu disse a Jesus: eu vou. E como Jesus nos leva a sério, como Deus nos leva a sério, esse caminho foi se fazendo, e eu disse
para o meu pai, para minha mãe, para minha família, que eu queria estudar teologia. E meu pai disse, não, mas teologia? Não, isso não. E aí foi aquela briga. Meu pai falou, a gente vai entrar aqui numa briga de braço. Eu entro numa briga de braço com Deus. E um dia ele me disse, olha, Deus venceu. Você pode ir para o seminário. E eu fui para Campinas, naquele ônibus, naquelas horas e horas. E quando eu cheguei ali, eu dou graças a Deus, Valdir, Alejandra, Carlinhos e todos que estamos aqui, todos vocês, porque foi nessa realidade onde mulher pregava, onde mulher falava, onde o pastor Joaquim me dizia, irmã Zazá, temos culto na praça, você prega hoje. Ou então, que me diziam, olha, hoje o culto dos jovens você vai pregar, ou no culto de domingo. Eu não vivi muito essas categorias, eu as descobri depois, com alguns teólogos, mas nesse tempo, na nossa história, a gente era uma presença simples, uma semente ali no meio daquelas roças, no meio daquele povo. E depois eu fui para o seminário em Campinas, e aí me contaram, olha, lá para onde você quer ir, como teóloga, não vai dar muito certo, não. E aí eu amava psicologia, fui estudar, ganhei uma bolsa e tive muitos amigos e amigas que me apoiaram e fui fazer psicologia na PUC. Depois eu falei, eu vou estudar educação. Aí eu fui para a Unicamp quando eu conheci aqueles grupos, aqueles de pessoas que falavam sobre essa teologia do reino, essa teologia da missão integral, e que falavam que vinham de algum lugar, mas, na verdade, para mim, ela vinha da nossa roça, ela vinha da nossa cidade, ela se encontrava com isso, depois com as nossas realidades. Depois eu fui para a Argentina, onde eu tive aulas com o René Padilha, e eu me lembro um dia quando nós falávamos da nossa vocação de compartilhar as boas notícias do Evangelho nos contextos que nós iríamos do norte da África, do Oriente Médio, e ele disse, cuidado, cuidado, o lugar onde vocês vão já é terra de Deus, já é terra santa. As pessoas que vocês encontrarão são imagem de Deus e vocês precisam viver o Evangelho encarnado. E aí ele também nos falou desse círculo hermenêutico, dessa luz que entra em nossas realidades e nos dá esperança. E depois eu fui para a França e fui morar, passei um tempo no Marrocos, muitos anos na Tunísia. E é dessas mesas, é desses encontros, de outras vozes também que chegam e enriquecem a nossa teologia. Porque a teologia integral da América Latina, ela conversa e ela escuta com essas outras teologias. Como diz o Ed em um dos vídeos, essa teologia plural, essa teologia que precisa escutar. Mas a nossa pergunta hoje seria, qual é a nossa escuta, Valdir? O que Deus nos convida a escutar hoje? No meio dos gemidos, no meio dos corredores de hospitais, no meio do luto, de quem perdeu familiares e não pôde se despedir. É no meio dessas realidades que Deus chega e aponta uma esperança, às vezes, um pouco louca, uma esperança que não dá nem sempre para explicar, mas que é real, porque Jesus chegou, porque o reino chegou. E eu aprendi também nesses contextos de, como o René Padilha já havia dito, que a gente não levava Jesus e nem Deus para lugar nenhum, a gente o acompanhava nessa caminhada, a gente chegava com ele, ele já estava lá, ele já tinha chegado primeiro. Isso, para mim, foi muito renovador, foi fundamental no meu jeito de me sentar à mesa com essas pessoas, foi fundamental no meu jeito de me encontrar com as pessoas, de me despir das minhas arrogâncias e pretensões e de aprender daquelas pessoas, como a Ali fala do Tariq, que é caminho. Foi nesses caminhos de muitos triq, de muitos tariqs, de muitos caminhos, e que a gente vai construindo, porque essa teologia, elas são fios que a gente vai costurando, fios que
passam pelo coração, Ali, e que a gente tem que trazer o coração para essa teologia, mas a gente também precisa trazer o corpo, porque o corpo está, de certa forma, demonizado. O corpo, as artes, o ritmo, a gente precisa exorcizar essas ideias que a gente tem de tanta segregação, de tanta fragmentação, de um mundo tão fraturado, e ver Jesus saltando dessas mesas e dessas realidades do norte da África, da Tunísia, onde alguém me disse um dia: Deus habita na minha dor. Eu descobri que Deus mora na minha dor. E se a nossa teologia ocidental muitas vezes nos ensina que Deus tira a dor, a nossa teologia, a partir da América Latina e dessas realidades por onde eu tenho andado, tem me ensinado: Deus mora na dor e se revela nela e nos abraça no meio do nosso lamento. Obrigado. Então, gente, a gente começa a chegar ao final do nosso período. Obrigado, Zazá, por ele compartilhar, e certamente teria muito mais, né, histórias, porque eu acho que uma das coisas que a gente percebe e sabe é que a teologia ela tem que conversar com a nossa vida, e a nossa vida conversa com a nossa teologia, a autobiografia, né? E é verdade, como a Elisete Maria fala, né, que Deus fala a nossa língua, né? Não sei se foi a Elisete Maria que falou isso, a teologia que fala a minha língua, foi a Rosa Maria, né? Falou com a nossa... E a Elisângela falando que essa teologia precisa conversar com os temas fundamentais do nosso tempo, né? Indígenas, meio ambiente, racismo, e é isso que essa teologia, de alguma forma, que essa teologia tenta fazer, né? Fazer essa conexão. A gente vai precisar ser rápido, mas tem uma pergunta do Alexandre que eu acho que é importante. Ele diz: o que seria salvação como libertação? Né? O que seria, e qual o melhor método para interpretar a Bíblia? Né? Bom, são duas perguntas, Alexandre, que são muito importantes, e eu espero que também na sequência dos vídeos ainda algumas dessas coisas emerjam, mas de repente o que seria salvação como libertação? Alguém de vocês quer dar um piteco aí, enquanto eu coloco mais uma outra pergunta, que diz assim: uma teologia que não ajuda a pessoa a sair da rua, falando dos que vivem na rua, para que serve? Né? O que vocês pensam disso? A gente pede desculpa, nem todas as perguntas a gente vai conseguir se engajar nelas, né? Mas de repente a gente pode fazer uma última rodada conversando sobre essas coisas. Eu posso começar falando sobre essa questão da libertação, porque eu até sugiro que quem fez a pergunta assista o vídeo. O vídeo, realmente, o Ed foi muito, muito feliz. Ele usa o texto bíblico lá do Gadareno, né, em que Jesus se encontra com um homem completamente aprisionado, né, e um homem que tinha a sua prisão em todas as esferas, né, viviam demônios, possuído por demônios. E quando a gente fala de um Jesus que liberta, de uma salvação que é libertadora, vem nos libertar não é só do ponto de vista do espiritual, como a gente muitas vezes pensa, né? Mas é sobre essa salvação que Cristo opera, essa salvação que ele realiza em nós, é uma realização de todos os aspectos que a gente pode imaginar. Quando a gente pensa sobre escravidão, quando a gente pensa sobre opressão, né? Jesus vem para instaurar o seu reino, e o seu reino não cabe nada disso, né? E então, quando a gente está engajado com a proclamação do Evangelho, então tem a ver com o cara que está na rua, tem a ver com a exploração que os indígenas estão sofrendo, tem a ver com a violência da mulher. E a palavra do Evangelho, exatamente, ela vem propor a nós que a igreja esteja engajada, envolvida nessas questões também, né? Ou também com essas questões, né? Especialmente com essas questões. E é uma libertação completa. Eu não sei se mais alguém quer trazer mais alguma coisa, mas essa visão para mim é muito importante. Não é só uma questão de espiritual, né? Como nós muitas vezes temos uma tendência a enxergar, né? Obrigado. Mas também espiritual. E também, talvez,
um pouco sobre isso também, que às vezes a gente pensa dessa libertação longe do que a gente faz, mas essa libertação também passa pela nossa casa, o jeito como a gente trata as pessoas, pelas nossas igrejas, pelas nossas estruturas organizacionais, os nossos lugares onde a gente trabalha, que a gente tem que perguntar, porque o Ed também fala muito sobre esse pecado estrutural, sobre essas injustiças que vão se tornando sutis e que elas começam a ser parte de um sistema e começa a ser uma coisa sistêmica e que a gente acaba validando, legitimando, e que a gente tem que, e o Espírito Santo nos ajuda a discernir. Então, a gente tem que estar sempre com esse olho na palavra de Deus, estar com esse olho em Jesus, em adoração e louvor, e pedindo esse discernimento do Espírito, para ver que Espírito está operando. Eu acho que essa pergunta é muito importante. Que Espírito está imperando? É o Espírito de César ou é o Espírito libertador? É o Espírito de Roma ou é a simplicidade das casas, dos lugares, da relegada Galileia, daquele Galileu e de outros? Então, a gente tem que fazer essas perguntas, porque até mesmo os simples galileus, em um momento, eles também queriam poder. Então, o poder é um risco para todos nós. E a gente precisa estar consciente disso, sobretudo nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Obrigado. E Ale, só tem 1 minuto para você. Sobre esta pergunta de salvação ou aberto? Aberto, porque a gente está chegando. Isso. Sim, somente queria terminar pensando, quando estamos falando desta teologia, estamos falando de uma teologia integral, da missão integral. E quando na minha geração eu penso na teologia da missão integral, penso que ele foi proposta como 50 anos atrás, 69, 68, tem já uma trajetória, e nos origens, para mim, são muito inspiradores, justamente para abordar temáticas como Selma, que diz, Elisângela, racismo, indígenas. Quando essa teologia foi proposta por um grupo de jovens, gente jovem, em espaços como os que Carlinhos comentou, o CLADE, em Conselho Latino-Americano de Evangelização, e foi revolucionário, foi disruptivo, não foi cômodo. A teologia da missão integral não vino num espaço fácil, era um contexto de ditaduras, era um contexto de opressão, era um contexto de morte, e de alguma maneira é como que se a história se repetisse, a história é também como cíclica. Muitas das coisas que passavam 50 anos atrás estão acontecendo agora, inclusive os discursos de direita, esquerda, capitalismo, marxismo, parece mentira, mas estamos escutando coisas muito parecidas. Nesse contexto, surge a proposta da missão integral como uma proposta que busca trazer a Bíblia ao contexto desde uma perspectiva evangélica, e não foi sempre bem recebida, não sempre foi popular. Falar de justiça, falar de racismo, falar de destruição do meio ambiente, criticar o sistema capitalista, falar de relações de justiça em questões de gênero, não é fácil, mas essa é parte da proposta que heredamos dos padres da missão integral. E para alguém que 50 anos depois está neste caminho, recordar a origem, recordar o coração, recordar a voz profética, me dá força também para seguir abrindo espaços e seguir abrindo campos. Não sempre é fácil, mas o mundo, o Brasil, precisam de uma teologia feita desde o coração, que camine no caminho da realidade da existência humana, que fale com a gente do povo, que fale com a gente pobre, que fale com os que sofrem, uma teologia feita desde o coração, pero que também reconheça o sofrimento e brinde uma resposta. Foi o coração com o que nasceu, mas é o coração, eu acho que precisamos manter agora, 50 anos depois.
Obrigado. Alexandre, eu vou deixar você um pouco pendurado hoje, né? E de repente, alguns de vocês que não conseguiram fazer a pergunta hoje, a gente volta para um outro painel, um outro webinar no dia 26 de setembro, onde a gente vai continuar essa nossa conversa. A conversa do Alexandre, uma das perguntas do Alexandre que me parece importantíssimas, tem a ver com a questão do método, e eu te prometo que, né, eu espero voltar no dia 26 de setembro, e esse é um dos assuntos que nós vamos trabalhar, mas eu só queria dizer duas coisas. Uma, que para o nosso método, o princípio protestante de que a Bíblia se interpreta a si mesma é uma questão importante, escutar a palavra na sua totalidade e não de forma isolada. E a segunda coisa é que para essa teologia a realidade é muito importante, e por isso que essa conversa com a realidade, e muitas vezes faz uso de instrumentos que vêm da sociologia, que vêm das ciências sociais, e não só da filosofia, como muitas vezes a teologia ocidental fez. Mas essa é uma conversa mais longa e a gente vai ter mais tempo para ela. Volte para a gente, volte para estar com a gente nesse próximo webinar que nós vamos anunciar. A gente agradece muito você que esteve com a gente. Vários de vocês estiveram. Muito obrigado. Vocês que passaram, vocês que acompanhou a gente todo o tempo, né? Já as visualizações que foram milhares. Muito obrigado que você esteve, que você está com a gente. Esse webinar vai continuar no canal do YouTube do Ed Renekiewicz, também na Visão Mundial. Logo a seguir, você é convidado a ver o próximo vídeo sobre missões, né? Sobre missão, desculpe, o tema missão, né? Vídeo 5. A gente agradece muito a cada um dos painelistas, Zazá, Alejandra, Ale, Carlinhos, que estiveram com a gente, a Ana, que tem feito esse trabalho de retaguarda. A Ana é fantástica, muito obrigado, Ana, a gente não pode fazer, né, não pode andar sem ela. Tiago, a Visão Mundial, que vai ter esses vídeos no seu site. Venha, participe com a gente dessa caminhada. É um privilégio para nós caminharmos juntos. Ed, muito obrigado por esses vídeos. Eu sei, a gente conversou, a agonia que foi fazer essas gravações, não é? Valeu a pena, e a gente tem tanta coisa nessa mesa, nesse banquete, no objetivo de que a gente ouça Jesus dizendo para nós que o Evangelho do Reino de Deus chegou. Amém. Nós abraçamos e caminhamos nessa trajetória do encontro com Jesus a serviço do reino, no contexto no qual nós vivemos, especialmente, né, vinculados com essa realidade de dor, como a Zazá falou, de sofrimento de pessoas discriminadas, de pessoas na rua, porque Deus é um Deus do cuidado, do acolhimento, porque Ele é o Deus de amor que restaura. Deus te abençoe. Obrigado por estar com a gente. Mais uma vez a vocês que estão no painel com a gente. Muito obrigado mais uma vez que você esteve conosco.